Hoje, gerir uma empresa é preciso que você esteja antenado no mercado 360 graus e ligado 24 horas. 24 horas. Bom, hoje, se você quer ser um grande profissional na área empresarial, vamos dizer assim, ou até mesmo empreender, é preciso que você entenda a reforma tributária, porque esse é o melhor momento. Se você está aí parado esperando que 2027 se você vai ver o que vai acontecer em termos de reforma tributária, em termos de NR1, cara, cuidado. Sejam muito bem-vindos, esse é mais um podcast e você vem sempre aqui começando. E hoje eu tenho a honra de apresentar o meu convidado especial demais, esse assunto que está super em alta. Ele que é o CEO do Ecossistema Prime, ele é formado em Ciências Contábeis, especialista em controladoria, auditoria e perícia. Ele também que é um cara que fala sobre gestão financeira. Ele tem mais de 20 anos de experiência. Senhoras e senhores, recebam com muita salva de palmas. Ainda não tem pessoas aqui para aplaudir, mas a gente coloca no efeito lá. José Carlos Fonseca, seja muito bem-vindo, Zé. Obrigado, Pedro. Posso chamar de Zé, né? Pode sim. Maravilha. Zé, antes da gente começar, você vem sempre aqui. Rapaz, por incrível que pareça, é a primeira vez, né? Mas pretendo vir mais. Primeira de muitas, né, Zé? Com certeza. Com um bom cafezinho, né, cara? Cara, ótimo café. Ô Zé, muito obrigado por ter aceito esse convite. 2026 já começou com tudo, né, cara? Sim, cara. Então, assim, a gente não poderia deixar de abordar esse tema que está super em alta. Eu sou um cara que fico muito ligado em reformas que acontecem, reformas tributárias, inclusive, e a gente tem conversado muito esse cenário. Já abri já conversa assim na paulada, né? Sim. Tem que ser, né, Pedro? Ô Zé, cara, 2026 está vindo com tudo e a gente está ficando bastante preocupado com o que está acontecendo, né? Antes da gente começar até, fala um pouco mais como você chegou até aqui, o que você vê esse ano aí, o que nos espera, o que a gente tem que esperar desse ano. Fique à vontade, meu querido. Pedro, cara, a gente tem trabalhado, né, a conscientização da nossa carteira de clientes lá para a empresa do amanhã. Tá? Por quê? Nos últimos anos, depois de pandemia, a gente teve uma série de mudanças. O processo acelerou muito, a tecnologia chegou assim, varrendo as nossas carreiras e tracionando elas de uma forma muito rápida. E ainda existe muito método de empresário gerenciar a empresa do século passado. E aí as mudanças começaram assim de uma forma tão rápida e absurda que eles não prestam atenção, não tem tempo muitas vezes de acompanhar isso. Muita informação, né, Muita Zé? informação, muita coisa chegando, e aí também a internet explode aquele aquela confusão, e fica sempre com dúvida disso, daquilo, daquele outro. E assim, não procura uma ajuda clara, bem sucinta, né? Então a gente trabalha no ecossistema hoje justamente para que a gente possa fortalecer a base de cliente de uma forma orientativa. Uhum. Então, a empresa do amanhã, muitas vezes eu digo que ela é uma empresa totalmente diferente daquilo que se construiu ao longo dos anos. Tenho mais de 20 anos de profissão, né? Geri aí diversas indústrias aí na minha carreira. E eu entendo que, cara, daqui para frente agora, cara, o negócio ficou muito rápido. É preciso olhar a todo momento se o seu negócio não está vencido. Exatamente. Cara, quando você fala em empresas do amanhã, é um tema que eu gosto muito. Sim. A empresa da manhã, na verdade, é a empresa do que está acontecendo hoje, né, cara? Sim, mas se a gente não olhar para o que vai acontecer, né? Exatamente. E uma das coisas que a gente traz como métrica, né, no sentido de que, cara, então você passou aí ao longo dos anos trabalhando e construindo a sua empresa, certo? Mas, cara, o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai levar você daqui para frente. Isso é muito forte. Por quê? Cara, para e pensa para você ver o quanto de mudança tem acontecido no cenário empresarial, Pedro. Nossa, demais, Demais. Até a chegada da inteligência artificial. Cara, são tantas coisas. A gente fica todo dia olhando um lançamento novo de inteligência artificial, algo que é surpreendente para nós aí do mercado empresarial. Então eu digo que, cara, se você fez a tua carreira, se você fez a tua empresa até hoje, cara, presta atenção muito bem. Por quê? Porque amanhã ela pode morrer. Pesado isso, né, Zé? Pesado. Porque a revolução chegou, as mudanças chegaram e você não pode mais ficar parado no tempo.
E você tem percebido, Zé, que eu acredito que existem ainda pessoas que ficam assim, eu sempre fiz isso, eu cheguei aqui assim, não Exatamente. vou mudar. Eu Exato. sei que existe essa resistência. Sim, Mas também tem algo que está acontecendo, a sucessão nunca foi tão alta quanto agora. exatamente. Como que você vê isso, cara, no mercado? Essa molecada, essa leva nova que tá vindo aí, eles estão abertos a essa mudança realmente? Ou eles não sabem de nada, o que o pai construiu, só estão, sabe? Tá Sim. algo muito ainda complexo, né? Entender toda a linha de governança hoje de uma empresa é o fundamental para que você possa manter essa linha, tá? Porque o que acontece? A forma de você administrar há 10 a 20 anos atrás é totalmente diferente dos dias atuais. Muito. Muito diferente. E assim, a visão, muitas vezes, que o empresário tem que ter hoje, ela tem que ser extremamente estratégica. Tem muito empresário que ele chega em casa cansado, né? Reclamando da vida com a patroa, com as crianças e tudo mais. Só que aí pergunta, o que você fez? Ele ficou o dia inteiro atrás de uma mesa, Ele não sabe o que fez, né, pagando Zé? boleto, fazendo coisas essenciais de uma empresa e aí deixou o estratégico de lado. Uhum. Cara, automaticamente esse cara, ele tá fadado a morrer. O jogo mudou, né, O Zé? jogo mudou. Hoje, gerir uma empresa é preciso que você esteja antenado no mercado 360 graus e ligado 24 horas. 24 horas. Acabou, né, Zé? Não tem mais esse negócio de bater ponto na empresa, né, cara? O dono, eu falo, né? O CEO, né? Exatamente. Pedro, eu levanto 5, 4 e pouco da manhã, 4 e meia, ali, 5 horas. Cara, eu já saio da cama ali, faço a minha higiênica ali de manhã cedo. Cara, já saio lendo alguma coisa, vou pra academia. Quando eu tô na esteira, já tô vendo uma informação, olhando, prestando atenção no que tá. Chego no escritório, em torno das 7h30 da manhã, já começo a entender o que tá acontecendo naquele movimento ou o que foi aprovado no dia anterior. Nós temos muitas normas, muitas Nossa, mudanças diárias acontecendo. Fora o mercado de tecnologia que vem empurrando Nossa, tudo. sim. Tá? Então, Sim. a nossa profissão hoje, na verdade, ela está muito no sentido de aconselhar os empresários e mostrar onde está acontecendo os diversos pontos negativos e positivos. Uhum. E 2026, cara, né, para o mundo corporativo, aí, mercado contábil especificamente, mas na parte de gestão, nós temos a reforma tributária, cara. Esse assunto, Zé, é algo assim, cara, que tá me deixando sem sono, cara. Porque Não assim, só você, tá? porque assim, cara, a gente conversa, eu converso muito com muitos empresários, né? A gente tá Sim, dentro do sim. mesmo ecossistema. E, cara, tá todo mundo sem saber, Zé, de fato, cara. Fala, e agora? Será que realmente vai ser essa explosão que todo mundo tá falando mesmo? Tem boletos, seu Zé, que eu não recebi Sim, até agora, que o pessoal exato. não sabe como que vai emitir, como que vai fazer. Então, assim, tá todo mundo muito assustado, né, cara? Qual na sua cabeça, assim, o que a gente deve fazer? A pessoa lá que tem a sua empresa, que está nos assistindo e está nos ouvindo, sabe? Tem a sua Sim. empresa no Simples, ou não tem, ou quer abrir uma empresa, né? Mais do que nunca, eu entendo assim, a reforma tributária, ela vem trazer uma simplificação tributária, tá? Mas num futuro um pouco distante. Por quê? Ela tem aí um período de adaptação e de implementação muito longo. Isso eu vejo aí como um ponto negativo, porque quando a gente tem uma mudança e ela vem assim, vamos falar assim, supetão, ela Uhum. atropela ali e você tem que se adaptar meio que na marra naquilo Sim. ali. 6 meses você acostumou com aquilo. Mas o que a gente tem hoje é ter que tocar dois sistemas. Ou seja, o antigo, que é uma confusão, Uhum. é um manicômio aquilo ali, aquilo é coisa de louco. Então, Arcaico, né, é Zé? arcaico, é insegurança jurídica total. Né? Você nunca sabe se realmente, de fato, aquilo está Proteção, né? certo. É muito difícil hoje trabalhar 100%, né, regular com a legislação, porque cara, você imagina o tanto de norma que se tem. Estima-se tem 1,3 bi de Nossa. normas, tá? Cara, você tá louco. Eu não sabia. É muita Caramba! norma, regramento, legislação, é muito complexo, tá? A reforma tributária, então, a ideia é simplificar isso de uma certa forma. Isso tem ganhado aí as notícias nos últimos tempos, só que ela muda muito a regra do jogo. Uhum. E a gente entende, enquanto
operador disso, vamos dizer assim, que as empresas precisam prestar atenção, porque nós não estamos falando de uma reforma só de tributo. Nós estamos falando de uma reforma que é onde a gente vai impactar diretamente na cultura da empresa, na forma dela fazer as coisas. A gestão tem que ficar de olho, por quê? Porque, cara, a forma que era gerido, né, até mesmo pelo compras e toda a cadeia de processo produtivo de uma empresa, terá que ser revista. E como impacta? E como impacta? Por quê? A gente está aí num apagão de mão de obra, onde todo mundo disputa, tapa uma oportunidade no mercado aí quando tem um bom profissional. 100%. E aí você vai para um processo de requalificação de 100% dos profissionais administrativos envolvidos. Então, todos os custos que você entendia para a sua formação de preço terá que ser revisitado, né? Terá que ser olhado de uma forma mais analítica, porque mudou o jogo. E qual a melhor hora de fazer isso, Zé? Agora. Já não é. Ou é ontem ou é agora, né, Zé? Não tem mais como. Nós precisamos entender que reforma tributária, se você começou agora, você já está atrasado. Nossa, cara, sim. Isso dá medo, hein? Você já está atrasado, tá? Por que você está atrasado? Porque isso foi... entrou, né, a forma de mudar pela emenda constitucional 132 lá em 2023. Isso que eu ia comentar, né, Zé? Também não foi ontem, né? Exatamente. Tem um tempinho, só que então, a gente também não... A gente tinha lá as PECs que foram aprovadas e foi aprovada a emenda constitucional 132, lá em final de 2023, que deu a base e dizendo que, vai mudar o jeito de se apurar imposto. Tivemos um tempo aí para dar uma, né? Tudo bem, foi em cima da hora sim, exatamente. Mas tivemos um tempo ali para... Aí fez o quê? Criou-se o PLP 68, né, que foi discutido por praticamente 1 ano e meio, tá? E foi sancionada a legislação em janeiro de 2025. A Lei 214 de 2025, que regulamenta, tá? A lei complementar regulamentando aí boa base da reforma tributária. E, mais precisamente, a Lei 227 foi regulamentada agora, que era pelo PLP 108, foi regulamentada agora, semana retrasada, aí, dia 13 de janeiro. Tá? Só que se você pegar a base da primeira legislação, cara, nós estamos falando aí de praticamente 2 anos que já está rodando, de emenda constitucional. É que agora parece que, né, Zé, agora acordou, né? Agora acordou. Por que acordou? Porque os mercados estão sendo impactados de uma forma geral. Tá? Do meu ponto de vista, em relação a algumas situações de impactos de execução e impactos de aumento. Por exemplo, impactos de execução, o mercado imobiliário, por exemplo, é um mercado que mudou completamente. Tá? Semana passada eu fiz uma palestra para um pessoal aí de uma imobiliária e explicando para eles sobre o impacto das mudanças que a gente vai ter aí no mercado imobiliário. Dá um exemplo, Zé. O imóvel ganhou um CPF. Caramba. Tá. Caramba. Então, a gente terá um sistema público chamado Sinter, tá? E dentro desse sistema público, a gente tem ali um CPF, como se fosse um CNPJ, que a gente puxa o cartão CNPJ, e a gente vai ter todos os dados do imóvel ali dentro. Isso de forma pública. Como se ele fosse uma pessoa, entre aspas. Exatamente. Né? Então a gente tem a entidade pessoa física, que a gente fala, a entidade pessoa jurídica, e agora a gente vai ter a entidade aí imobiliária. Cara. Então isso é um avanço muito grande. Tá? Assim, no termos de transparência, eu entendo que é um avanço muito grande. Como que você vê o impacto disso, Zé? O problema é como se apura o imposto, por exemplo, na venda do bem, tá? E também nas locações e todo o sistema de incorporação, fracionamento de lotes, enfim, mudou tudo a sistemática. Um conceito básico do mercado imobiliário, né, é que a gente trabalhava com o princípio da cumulatividade. O que era isso? Só para você entender um pouquinho o que é esse princípio, eu tinha lá um lote, né, enquanto pessoa jurídica, vendia ele, eu tinha uma única tributação sobre ele. Tá? A reforma tributária, ela vem e extingue esse princípio da não cumulatividade. Da cumulatividade passa a ser não cumulativo. Não cumulativo.
E aí, o que ocorre em relação a isso? Bom, se eu sou uma incorporadora ou também uma loteadora, eu tenho que observar se tudo o que eu comprei ali no passado me gera direito de crédito. Caramba. E aí, a dificuldade que a gente precisa entender em relação a isso é que a gente vai precisar selecionar muito bem com quem a gente vai fazer negócio. Porque Que imagina antes que... não era tão, né? Observado. Imagina que assim, a gente tem aí alguns dados mostrando aí, eles falam de 26,5, a gente, através de uma empresa que faz algumas consultas aí, estima que a alíquota será em torno de 28 e alguma coisinha. Se você olhar para uma alíquota de 28%, o mercado imobiliário, por exemplo, para venda, ele vai ser 50% da base. Então, ele cai para 14%. Uhum. Tá? Se eu não tomar crédito nenhum, tá, eu pagava 3,65, vou passar a pagar 14. Nossa. E aí que é o impacto. Só que precisa ter um planejamento tributário aonde você vai construir isso. Existem contratos, por exemplo, no sentido de que já está vigente, já está em andamento, que vai ter um regime de transição, um regime especial de transição, onde a pessoa vai poder terminar ali a incorporação dela ou até mesmo o fracionamento de lote. E o aluguel, por exemplo, que é algo que também levava essa base de 3,65%, o que é essa base de 3,65%? É PIS e COFINS, incidente ali de forma acumulativa. Que o PIS e COFINS agora ele deixa de existir Torna-se um só, né? Exatamente. Então, a partir de janeiro... Qual é o nome mesmo do tributo? CBS. Isso, CBS. Tá. Eu ainda não acostumei com essa palavra, tá? Então, o CBS, só dando um spoiler ali, contribuição de bens e serviços, tá? Ela substitui a PIS e COFINS. Tá? E depois a gente tem um outro imposto aí também criado, que é o IS, que é o imposto seletivo, que ele basicamente ele é para produtos perecíveis à saúde, prejudica a saúde de uma forma geral. E a gente tem o IBS, que é imposto sobre bens e serviços. Tá? O IBS substitui em tese o ICMS e o ISS. Tá? Então, antes aí era 3 pontos. O CBS, que agora no caso a gente parte para um princípio de não cumulatividade e fala assim, de 8 a 10. Mas é o triplo, né, Zé? Exato. A gente tinha lá 3,65. Então, o mercado imobiliário, por exemplo, de uma regra geral, ele não tinha incidência de ICMS na venda. A partir de 2029... o IBS passa a valer também para o mercado imobiliário. Então, automaticamente, ele também tem a incidência do imposto, né, de ICMS, o antigo ICMS, que agora será IBS, e ICBS de uma forma gradual até 2032, que 2033 tem a sua plenitude em termos de reforma. Por exemplo, pensando naquele empreendedor que tem um terreno lá ou uma casa de aluguel e ele recebe 10 mil reais por mês hoje desse imóvel. Hoje. Ele repassa esses 3,65, é isso? Existe algumas formas da gente olhar, por exemplo, para pessoa física e pessoa jurídica em termos de investimento. Tá? Pessoa física, normalmente, ela trabalha com ganho de capital, quando a gente vai fazer a apuração do imposto. Dentro da nova norma, a gente tem algumas regras que, cara, pegou firme quem trabalha, por exemplo, o cara que constrói Minha Casa Minha Vida, né? Um exemplo. Esse cara aí, a partir do segundo imóvel, ele já vira contribuinte do imposto, algo que ele não pagava. Entendi. Tá? Então, se ele compra um lote e constrói as duas casas e vende durante o ano seguinte ele já é contribuinte do imposto, ele já começa a pagar um imposto que não existia para ele. Então, ele paga ganho de capital, mais, no caso, o IVA dual, que vai começar a incidir para ele. O que muda? Cara, esse cara não pode mais pensar em ser investidor com CPF. Acabou o CPF para esse jogo aí. O cara gosta de comprar uma casinha no leilão ali e tal. 3 casinhas no leilão. Acabou. No ano seguinte ele já virou contribuinte. Tá? Então ele comprou, vendeu 3 casinhas ali durante o ano. No ano seguinte ele já virou contribuinte. Algo que ele não pagava, ele vai passar a pagar. Então esquece pessoa física.
Que no caso é essa porcentagem que você comentou dos 9 a 12, né? Então, o que ocorre muitas vezes? Vai ter que ser revisitado planejamentos tributários de grande peso. O mercado imobiliário, como eu disse para você, é o que vai mais se impactar. Tem muita coisa aí, depois a gente pode até aprofundar em temas específicos. Mas eu gostaria de enfatizar a indústria, cara. Por quê? Porque a indústria também tem uma mudança gradativa e ela começa lá no compras. Uma das regras assim bem interessante com relação à reforma tributária, Pedro, é que o imposto, que hoje é de forma escritural, ele não mais será assim, tá? Então, ele passa a ser como? Ele passa a ser de forma financeira. Uhum. Ou seja, para mim, habituar o crédito, eu preciso que o Pedro pague. Uhum. Cara, isso é extraordinário em termos de inadimplência. Porque imagine o seguinte, você encontra o comprador de uma grande indústria lá. Eu vou fazer uma negociação com você, Pedro, tá? Certo. Primeira coisa que eu vou lhe perguntar, como é que tá a sua certidão negativa de débito? Uhum. Se você for um adimplente tributário, eu vou começar a conversa com você. Porque se você não for, você já está perdendo o jogo em 28%. Acabou. Cara, como isso impacta. Cara, é muito impactante. Muito. E a gente sabe que o cenário Não ajuda. não é mais de adimplente, é muito mais de... Né? Exatamente. Então, quando a gente olha para essa mudança nesse aspecto muito voltado ao controle de uma empresa, né, sobre a outra, no sentido de que, olha, eu estou comprando, estou dentro do regime normal, né, faço parte do IVA dual, estou negociando com o Pedro ali do outro lado. Pedro, cara, como é que tá a tua vida aí? Você está pagando os impostos certinho? Como é que tá? Se a gente estiver começar uma negociação. Se tiver dentro de uma regularidade, eu vou começar a discutir contigo. Se você não tiver, eu não vou começar nem a conversar com você. Porque você já sai perdendo 28%. Em média, tá? Caramba, Zé, isso nossa, é muito forte isso, cara. É muito forte, tá? Então, muda-se toda a gestão de um compras de uma empresa, tá? Muda muito. E aí depois você vem fazendo a rastreabilidade disso. Um impacto muito grande, um exemplo que eu posso citar aqui, imagina, né, hoje você compra um copo desse aqui, vamos imaginar que esse copo foi feito por uma indústria de regime normal, e você pagou, sei lá, R$10 nesse copo aqui. Cara, você não consegue saber dentro desse produto exatamente quanto foi pago de imposto. Tá. Por quê? Porque os impostos são embutidos. E aí tem benefícios fiscais em determinados estados. Que são totalmente diferentes. Diferentes. Né? Você não consegue, você não tem uma realidade para você saber, de fato, quanto que realmente é... matéria e quanto é imposto. Exatamente. Então, o conceito da reforma tributária é um conceito que a maioria dos empresários já conhece, que é o conceito do IPI e da ST, que é o quê? O imposto por fora. Tá? Então, o produto, de uma certa forma, eu preciso olhar para o custo dele, olhar para o meu processo de manufatura, entender, colocar a minha margem e aí eu tributo. Então, você vai lá na prateleira, vai ser igual ao mercado americano. Eu tenho esse produto aqui. Eu tenho te perguntar se é muito parecido com o americano. Exatamente. Que você mostra pra gente lá o valor no final da nota. Você compra lá o copo lá, $10 mais tax. Vai ser assim a nossa... Exatamente. Ah, olha só, cara. Eu não sabia que ia ser desse jeito. Exatamente. Então vai ser dessa forma. Exatamente dessa forma. Então, o que acontece? Sabe aquela precificação no achismo? Acabou. Cara, você precisa saber o quanto custa e quanto você espera de margem daquele produto. E aí você vai aplicar, né, o IVA dual sobre ele para que você entenda isso. Só que qual que é a dificuldade? É rodar 2 sistemas. Atualmente é preciso fazer cálculo do sistema anterior, que é tudo embutido, e depois ainda o sistema atual que está chegando. A dificuldade da área de custos de uma empresa para poder chegar num preço de venda é muito grande. E digo para você, as empresas, né, do amanhã estão olhando para custo. Isso você acha que é cultural, Zé? Que não há essa... Não. Não? A minha vida toda como profissional, trabalhei dentro de indústria, né? Hoje eu tenho um ecossistema, escritório de contabilidade, consultorias aí.
Mas a vida toda eu trabalhei dentro da indústria. Cara, as indústrias que eu trabalhei sempre foram indústrias de grande porte e era um caos para a gente sempre fazer o preço de venda. Porque os sistemas que a gente tem hoje é muito complexo. A complexibilidade para você olhar hoje e achar o custo de um produto é algo surreal. Por conta de todos esses fatores que você comentou, né? Exatamente. De Então, regiões, regimes tributários distintos, o que acredita, o que não acredita, essa dá isenção, esse aqui não dá. É algo que é muito difícil você conseguir calcular isso de forma precisa. Mas agora é necessário. Agora é necessário. E como vai ser feito isso se antes já existia essa burocracia, por exemplo, e agora? Então, aí que eu falo para você, né? O pessoal da área aí de controladoria vai quebrar muita cabeça para poder acertar isso, o pessoal da área de custo, manufatura industrial. Então, a empresa do amanhã, ela começa a fazer uma revisitação do setor administrativo dela de 360. Por quê? Se ela não fizer isso, se ela não preparar o compras dela, se ela não preparar o financeiro dela, se ela não preparar a área de controladoria dela, ela tá fadada a morrer. Nossa, cara, isso é É perigosíssimo. muito perigoso. É muito Caramba, perigoso. cara. E aí eu digo para você, a gente já está atrasado há mais de anos. Porque a gente deveria estar estudando isso dentro da emenda constitucional 132. Uhum. Tá? Aí você vai para a área de serviço, por exemplo. Bom, a área de serviço é algo que a gente tinha, de uma certa forma, de regra geral, tudo cumulativo. E agora passa a ser não Não cumulativo. cumulativo. Só que a mão de obra, ela não gera crédito. Aí que está o problema. E como nós vamos fazer? E aí a gente tem algumas majorações de alíquota bem altas aí pra gente no dia a dia. Então, você tem lá, tinha-se, né, vamos falar assim, PIS e COFINS de 3,65%. Você tinha ali um ISS que variava de 3% a 5%, tá? Passará, dependendo do tipo da profissão, 18%, né, mais ou menos é o que estima. Você tinha a média de 8%, vai passar a aumentar 10% em média. 10%. Então, o É serviço, muita coisa, cara. o serviço é bastante penalizado aí. E é preciso entender esse movimento da parte de serviço para que você não venha aí sofrer uma perda de margem com relação a isso. Uhum. Então, tem que ficar de olho. E algo interessante em relação à reforma tributária é que se a gente entender que a reforma tributária é não cumulativo, tá? E quando eu olho para um serviço, dependendo do tipo do serviço, ele não me geraria um direito a um crédito, agora ele passa a gerar. Se eu tenho que estudar uma formação de preço e ela está baseada em custo, eu vou ter que majorar o meu preço do Certo. serviço, porém o custo para aquele contratante, se ele estiver dentro do mesmo sistema, é o mesmo. Uhum. Tenta explicar de modo simples, para quem está nos assistindo, essa questão do crédito, porque tem muitas pessoas ainda que não entendem. E numa conversa nossa, Sim. até de mesa, você conseguiu desenhar isso para mim muito bem e ficou muito claro na minha cabeça. Porém, as pessoas aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, que tem a sua empresa lá de prestação de serviço, eu acho que é uma dica muito valiosa e importante que você vai dar aqui. Sim. Tenta explicar um pouco como que funciona essa questão dos créditos, porque eu tenho certeza que tem pessoas que ainda não entendem isso. Quando você olha, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma relação comercial aqui, tá? E eu presto um serviço para você, você é uma empresa, uma indústria aí. Uhum. E hoje, atualmente, né, eu não sou base creditória para você. Tá? O meu serviço é algo que ele não é base creditória para você quando a gente fala de impostos incidentes, né, sobre a prestação de serviço no sentido de ICMS, no caso, né, e PIS e COFINS. Tá? Você não tem direito desse crédito pelo meu serviço. Tá? Quando a gente muda essa regra do jogo, o creditamento ele passa a ser amplo. Certo? Uhum. Então, quando ele passa a ser amplo, aquilo que não dava direito a crédito, passará a dar direito a crédito.
Só que dentro da reforma tributária, uma coisa legal que a gente viu e mapeia e entende que foi importante é que a gente pode colocar ou mensurar isso, que esse imposto é creditável do outro lado, porém, se ele é creditável, o custo se tornou o mesmo. Então, por exemplo, Tá. eu fiz um serviço para você lá de 10 mil reais. Certo? Como que eu faço? Por exemplo, se eu fosse pagar o imposto hoje, eu Sim. pagaria quanto de imposto? Ó, então vamos olhar. Quando a gente olha para PIS e COFINS, tá? Eu pagaria 3,65% sobre isso aí, Perfeito. só que ele estava dentro do quê? Dos meus 10. Uhum. Agora, eu posso cobrar os 10 seu, Certo. mais o IVA. Por quê? Porque para você, o custo é 10. Certo. O que vai acontecer? Se você vai pagar 12, por exemplo, ou 12,80, vamos pensar assim, Uhum. aqueles 2,80 que você pagou a mais, você terá direito ao crédito dele, Uhum. tá? Coisa que você não tinha. Então, por exemplo, antes eu recebia só 8 na mão, Aham, agora pode ser que eu receba 10 inteiro. exatamente. Porque vai retornar 2 mil de crédito para mim do imposto, é isso? Exatamente. Então, o que acontece? O creditamento ele passou a ser amplo, tá? Com algumas restrições, mas muito pequenas. E aí, quando a gente olha para esse creditamento de forma ampla, ele dá o direito, tá? De que você pode discutir, por exemplo, com o teu cliente fornecedor, no sentido de que, olha, a gente tem que olhar para custo. Uhum. Lógico que vai ter uma despesa de capital, vai ter que circular mais dinheiro para comprar ou adquirir aquele bem. Vai ter que ter. Não tem como, porque a gente está falando de um desembolso financeiro de 12,80 de algo que era 10. Mas só que esses 2,80 volta para ele, de uma certa forma, de algo que não voltava. Então, quando a gente olha para custo, aquele produto continua R$10. Tá? E quando a gente olha para a parte financeira de um negócio, aí você começa a entender que os operadores de FP&A aí e controladoria, juntamente com finanças, vão bater cabeça. Porque o fluxo de caixa dele, tá, vai ter que ser ajustado. Ele vai precisar de mais recursos para poder contratar aquele mesmo serviço. Mesmo que ele coloque isso em conta gráfica lá, tá, esse dinheiro em conta gráfica, mas num primeiro momento aquilo vai desembolsar mais dinheiro para poder adquirir ele. O aporte vai ser maior. Vai ser maior. Tá? Então, e depois também a gente tem um outro mecanismo aí, né, que vai ser implementado, que são os split payment, que é os pagamentos retidos na fonte, também gerar impacto financeiro. Tá? Só dar um pequeno detalhe. O split payment, basicamente, ele fere um princípio da competência, que é a apuração do imposto, e ele retém isso na fonte. Imagina que a gente vai lá comprar esse mesmo copo que a gente está discutindo aqui e eu lhe pago ali os 12,80 que a gente está falando desse copo aqui. Os R$10 vai ficar para você, certo? E os 2,80 já vai ser puxado diretamente para a União. Que antes não acontecia dessa forma. Ele ia tudo para você fazia a sua R$10. apuração, você fazia a sua apuração e depois você pagava a sua guia de imposto. Agora não vai precisar mais isso. O split payment, né, não é 100% das operações, operações específicas, tá? Ele faz essa segregação na hora que você for fazer o Pix, na hora que você for pagar o boleto, na hora que você Igual nos Estados Unidos. Exato. Ele já direciona, entende? Ele já sai direcionado o dinheiro para a União, estados e municípios, através do comitê gestor, que vai fazer toda essa distribuição. Tá? Basicamente, a gente precisa entender que a reforma tributária, de um aspecto, vamos falar assim, geral, ela é muito boa, ela simplifica muita coisa. Ela acaba com um negócio também que a gente acredita que é a inadimplência tributária. A inadimplência tributária hoje, ela gera uma guerra muito grande, ela gera uma concorrência desleal muitas vezes. Porque o caboclo apura o imposto dele e não paga. E aí você, enquanto contribuinte regular, você paga, o que acontece com o seu caixa? Foi embora aquele dinheiro que ele não pagou. Esse cara se beneficia de refis depois, enfim, vai discutindo, vai...
prolongando, vai né? prolongando. Então, a É um reforma pouco ela injusto. elimina isso de uma certa forma. Por quê? Porque se o crédito não é mais escritural e ele passa a ser financeiro, para mim creditar, você tem que pagar. Se você não paga, eu não quero ter relação comercial com você. O que acontece com o mercado? Ele simplesmente começa a selecionar. E isso é bom também que vai fazer uma limpeza. Nivela, Vai nivela nivelar. muito, Porque tem nivela. muita empresa irregular. Tem. O mercado, a estrutura ela é muito inteligente, tá? A estrutura ela é muito inteligente e ela passa a ser uma forma que, cara, não sobra espaço mais para você negociar com quem não está dentro do IVA. Então, quando a gente olha de uma forma geral, as empresas, as microempresas, por exemplo, existe em torno de 6 milhões de microempresas hoje no Brasil. Um terço dessas empresas, tá? Elas terão que migrar para o CBS e o IBS. Uhum. Se elas não migrarem, elas não vão ter relação comercial com esses outros tipos de empresa. Então, até dentro dessa hipótese, foi criado dentro da legislação que as empresas do Simples tivessem o regime, né? Ou seja, o regime híbrido, onde ela pudesse apurar uma parte por dentro do Simples e essa outra parte por fora, para que ela pudesse continuar nessa cadeia, abastecendo os grandes também. Então, só que é preciso fazer conta, né? E o que ocorre, tá? Hoje, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de regime não cumulativo, né, que são as empresas de lucro real, a gente tem em torno de 220 mil empresas aí no Brasil. Tá? Quando a gente vai para o lucro presumido, que é o regime cumulativo, a gente tem em torno aí de 1,5 milhões de empresas aí. Bem menos, né? E aí a gente tem aí empresas do Simples Nacional na casa dos seus 6 milhões de empresas aí. Tá? Sem contar a MEI, que chega aí nos 22 milhões de empresas. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente precisa entender qual que é o impacto disso. Bom, se a gente tem 6 milhões de empresas do Simples Nacional que precisa ser migradas para o IBS e CBS, cara, estamos falando de 2 milhões de empresas. É coisa, hein? É muita coisa. Sim. Quando a gente olha para o lucro presumido, que não vai fazer muito sentido mais, de repente, em alguns casos, ser lucro presumido, por quê? Porque perdeu o benefício do 3,65, passa a ser o quê? Lucro real. Ou seja, estima-se que 1 milhão de empresas do lucro presumido vá para o lucro real. Não vá, você fala. Ou vá. Vá Né? para o lucro real. Ou seja, a gente sai de 220 mil empresas de lucro real, tá? Para mais de 2 milhões. Quase 3 milhões de empresas. Da noite pro dia. Exatamente. Praticamente, né? E aí o impacto disso é muito grande. Por quê? Primeiro, profissionais da área de contabilidade não tem pessoas suficientes, habilitadas em trabalhar com lucro real para fazer isso. Então nasce um novo mercado de oportunidade. Nasce um novo mercado. Consequentemente, os custos que, por exemplo, contábeis que estavam envolvidos no processamento de dados de uma empresa do Simples é totalmente diferente de uma formatação de um preço de serviço contábil de regime normal. Tá? Então, especialistas aí, igual nós, por exemplo, do ecossistema, que trabalhamos muito firme em cima de lucro real, empresas estruturadas, surge um mercado imenso. Só que o que ocorre em relação a tudo isso? A gente entende que o mercado não está preparado. Não está preparado. Tanto empresa, tá, quanto o mercado de prestação de serviço, por exemplo, em relação a isso. Não está preparado. E aí, de uma forma geral, não tem ninguém orientando, por exemplo, no sentido assim, quanto que vai realmente, de fato, impactar no serviço do Pedro? Pedro, quanto que vai impactar? Zé, o que realmente, de fato, eu preciso corrigir aqui para que eu possa ter aí a margem que eu tinha, não perder margem no meu produto? O serviço, né, de uma forma geral, é um tanto mais simples. Mas você imagina numa indústria. Nossa, que tem todos esses itens que você falou. Exatamente. Um processo de transformação é imenso.
Os impactos dentro de um processo de transformação é imenso. Uhum. Né? O cara tem ali 5, 6, 7, 10. Eu já tive produtos que eu trabalhei que tinha 50, 60 composições de produto para gerar um produto. E aí, no meio dessa composição, será que eu estou fazendo, meus fornecedores estão todos eles adequados a me fornecer uma cadeia de crédito? Os compliances em relação a essa parte de compras terá que ser muito aguçado. Uhum. Financeiro, cara, então a gente começa a entender um pouco mais sobre isso e ver que é uma mudança de cultura muito grande e a gente não pode deixar para amanhã. A empresa do amanhã já começa agora. Começa agora. Ontem. Ontem. A empresa do amanhã se constrói ontem, cara. Não Nós tem mais temos tempo. uma empresa nossa do ecossistema, que é a Arpia, ela faz esse trabalho de implementação em loco, né, da reforma tributária. Por quê? Porque a gente já vai, seleciona toda a movimentação da empresa, já começa a fazer os estudos para a gente ver o impacto para aquela empresa. Tá? Então a gente olha para a carga tributária dela. Vocês fazem toda essa consultoria, né, Faz. o Zé? Hoje o ecossistema ele faz a consultoria da formação de preço, que é uma consultoria mais voltada para isso, da base creditória, tributária, como que vai ficar, como que era a minha carga tributária, por exemplo, em cima do meu produto, do meu copo, e quanto que eu vou pagar sobre esse copo. Tá? E aí a gente, como ele é gradativo, a gente já faz o estudo de ano a ano, para que você possa entender ali quais os impactos. E essa outra empresa já vem fazendo o quê? Um mapeamento e dizendo para você, ó, corrija aqui o teu preço em tanto. Corrige seu preço em tanto. Ô Zé, e até uma coisa interessante que você entrou. Hoje, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Ecossistema Prime. Por quê? O ecossistema ele abrange todas as frentes ali de uma empresa que precisa ser cuidada mesmo a quatro mãos, né? Exatamente. Mas vocês têm tudo isso dentro do ecossistema de vocês. Zé, é incrível como sentar com você. Cara, eu fico aqui na conversa, eu fico tipo, cara, tem coisa que eu pego, tem coisa que eu não pego. E assim, você tem um conhecimento gigantesco sobre o assunto. Até pra gente entrar um pouquinho nessa parte pessoal. De onde vem isso, Zé? Como que você construiu isso, cara? Então, eu tive uma oportunidade muito grande. O HD é grande. Tive a oportunidade aí de ter bons professores, boas escolas, vamos pensar assim de certa forma, né? E fui executivo aí também de multinacionais e assim, sempre fui uma pessoa que sempre gostou aí do lucro, vamos pensar assim, né? Então, todo o estudo que foi feito, toda essa trajetória minha que foi feito aí, ela vem há mais de 20 anos aí, passando por diversas empresas, diversas multinacionais. Sempre antenado, né, Zé? Sempre antenado. E os últimos 10 anos aí foi voltado para desenvolver o ecossistema. Então, eu acho que, sendo humilde da minha parte, não existe polivalência em profissional. Eu falo que lá no passado, sei lá, quando eu comecei a minha vida, o contador era o guarda-livro da empresa, de uma certa forma, né? Depois foi chegando aí toda a parte de informatização, e isso foi mudando de uma forma que esse cara ele teve que se tornar um especialista de um determinado setor. Tá? E eu tive a oportunidade, Pedro, de conhecer todos os setores. Então, eu trabalhei do almoxarifado de uma indústria a faturamento, a financeiro, a compras, a gestor da parte de controladoria dessa empresa, né? E depois saí dessa, assumi outra como contador interno, trabalhei mais 4 anos. Mas isso eu vejo que é muito bom, Zé. Sim. Que você consegue passar por todas essas fases e entender de fato o resultado final do negócio, né? Então, essa carreira minha dentro da indústria, ela trouxe assim, um conhecimento muito grande em relação ao impacto que isso vai causar de ponta a ponta dentro do processo administrativo de uma empresa. E o mercado imobiliário, por exemplo, é algo que eu gosto, é algo que eu invisto, é algo que tá no sangue. Gente, é o que eu tô falando pra vocês, não é puxa-saquismo, não é algo que eu tô aqui, Zé, só porque você tá na minha frente. Cara, realmente, sentar com você é algo que você transforma a sua empresa, cara. Sim. E isso é incrível, e você consegue, de fato, aqui, por mais que a conversa está um pouco complexa, mas você consegue explicar isso de uma maneira que o cara sai, com certeza, ele sai assim, eu preciso mexer. Precisa. Eu preciso fazer. Precisa. Isso é incrível, eu cara. falo que o ser humano, de forma, vamos falar assim, em geral, ele tem hábito de procrastinar. Né?
Isso desde a época das cavernas, né? E assim, quando você olha para a reforma tributária, já estão procrastinando isso há quase 2 anos. Tá? Então tem os players aí orientando, né? Poucos, mas tem os players orientando. São poucos mesmos, eu concordo. Você é um deles que, inclusive, a gente tem que propagar mais essa mensagem, Sim. cara. E aí, o que acontece? O cara fala assim, o impacto tributário financeiro vai acontecer em 2027, de fato, que começa a implementação. Cara, mas você vai esperar chegar a 2027? Tá todo mundo falando isso, né, Zé? Esse ano ainda vai ser bom, quero ver ano que vem. Não, mas eu não quero ver nada não, cara. Cara, é preciso que a gente seja, né, mais preventivo com relação a isso. E eu digo mais, quando se tange em dinheiro tem que ser preditivo, nem preventivo. Nossa, porra, tá? O impacto é muito grande, Zé. A indústria, de uma forma geral, a margem é muito baixa. Se você não mexer ali, Se você não observar para isso e entender o impacto, né, de uma certa forma, você corre o risco de virar negativo. Ô Zé, e deixa eu até aproveitar que você falou de indústria, deixa eu até te fazer uma pergunta um pouco polêmica e você não precisa responder se não quiser. Certo. Existem muitas empresas indo para outros países. Sim. Paraguai mesmo, eu acho que agora eles estão até tentando mudar ali um pouco a regra, né, para a entrada no país. Cara, até quando isso vai permanecer? É por conta disso que está tendo essa manifestação? O Pedro, na verdade, assim, eu vejo que não só por isso, mas é vamos falar assim, uma sucessão, né, de coisas que foram acontecendo nos últimos anos que empurra o empresariado para fora do país. Né? A última que a gente teve aí foi a tributação aí em cima dos lucros aí. Tá? Então isso aí assustou bastante, né, o empresário de uma certa forma, porque simplesmente o empresário, ele chega num determinado ponto, ele quer fazer investimento de forma diversificada. E ele precisa fazer as suas retiradas para aplicar no mercado imobiliário, no mercado financeiro, em algumas outras situações. Até porque, né, Zé, o lucro não é como as pessoas veem de fora, né, cara? Não. O lucro, parte dele é reinvestido no próprio negócio, tá? Mas as corporações, por exemplo, aí, de grande porte, têm capacidade de gerar vamos falar assim, uma distribuição interessante para a família. E quando começa a falar que a gente passa a ter uma tributação em média de 10% ali sobre a distribuição, né? Isso vai acontecer mesmo, Zé? Já está acontecendo. E é verdade isso mesmo? Não é falácia? Não é. Já está em vigor a legislação. Tá? Então, por exemplo, o cara até o dia 31 agora desse mês, tá? Era 31 de dezembro, foi prorrogado aí. É acima de 50 mil, né, Zé? 600 mil anos, 50 mil. E aí tá bem equivocado uns pensamentos em relação a algumas pessoas que estão falando sobre a retenção e sobre a declaração de ajuste. Entrando um pouquinho nesse aspecto, Pedro. É interessante que a lei fala 50 mil e 600 mil. Então, quando ela fala mensal e ela fala anual, se eu tirar 51 mil reais, eu já sofro a retenção. Só que não é do excedente, é do valor total. Então, isso é... É surreal isso aí. Não, mas aí não. Deveria ser do valor Toda excedente. a interpretação era sobre o valor excedente. Então, o que é de empresa que vai ter retirada de 49.900? Veja bem, retenção. Tá? Direto da fonte. E aí, o que acontece? A gente se gera um equívoco que as pessoas falam assim, declaração. Não, é o ajuste da declaração anual de imposto de renda. Eu vou ajustar isso lá na frente. E lá no ajuste, eu tenho até o limite de 600. Então, se eu não recebi até 600, esse dinheiro volta. Para mim, como restituição. Tá? Então, mas assim, a retenção, ela passou dos 50 mil, eu já tenho a retenção que vai ser feita. Mas assim, o cálculo total tem que dar 600 ou um mês que tiver excedido 50 já conta? No mês. Caramba. É no mês. E aí, lá na declaração de ajuste anual da pessoa física, né, onde você vai alimentar o ano todo, é que vai dizer quanto que isso vai dar e vai ter a alíquota efetiva e ver se você vai ter que pagar ou se vai ser restituído por algum valor.
Nossa, Tá? Zé, Então, mas é um impacto muito grande, cara. porque o governo pô, trabalha com o teu dinheiro, né? Ele vai segurar esse dinheiro aqui, porque imagina que um mês você tirou 100 mil, o outro 150, outro mês você não tirou nada. E que chegou lá no fim, por exemplo, não deu 550, por exemplo. 550. Aham. Ele ficou todo esse tempo com esse dinheiro travado lá. Nossa, cara. E aí você vai receber esse dinheiro de volta, tal, mas ele ficou com esse dinheiro lá. Que não é diferente hoje do assalariado, por exemplo, que tem aí a retenção na fonte e vai para o ajuste anual. Não é muito diferente disso, tá? Então, quando a gente olha para a fuga aí das pessoas, dos empresários, para fora do país, tem sim aspectos políticos, aspectos voltados a essas questões de legislação de aumento de carga tributária e a complexibilidade também que a gente vai estar encarando aí essas mudanças daqui para frente. Tá? Então, a gente tem aí agora, a partir de março, a NR1. Né? Não sei se você está por dentro um pouquinho disso aí, Com mas certeza. o quê? É uma outra burocracia que a gente vai ter que engolir. Com certeza. E Tá. esse aí tá batendo bastante, principalmente para quem tem mais colaboradores na empresa. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, dia 22 agora, né, desse mês, a gente está fazendo um evento lá no escritório explicando um pouquinho o que é, quais os impactos, o que precisa ser feito, por exemplo, para poder adequar a empresa a isso. Tá? A nova NR1. Esse realmente vai impactar. Então, essa série de mudanças que está acontecendo agora, né, quando a gente olha para isso, é o fato de que a empresa do amanhã precisa começar ontem. Nem hoje mais. Ela precisa. Já começou. Já começou. Ô Zé, e você vê assim, como que você enxerga, cara, os próximos passos aí? As pessoas que querem empreender estão com medo, cara. Vamos enxergar nos próximos anos aí, talvez, pessoas indo mais para prestadores de serviços do que, eu digo de CLT mesmo, de que você enxerga, cara? Então, na verdade, assim, a gente como brasileiro, vamos falar, a gente gosta de arriscar, né? A gente sempre dá um jeito, né, Zé? A gente é muito guerreiro, né? O empreendedor, o empresário no Brasil é muito guerreiro. Muito. Esses caras têm que tirar o chapéu. Sobreviver no meio de um caos que é hoje o sistema tributário e político, enfim, a gente vive um caos. Tá? A gente luta com isso a todo momento, é falta de recurso, né? Pessoas que agora não tem gente para nada, né? No mercado, profissionais sem qualificação, profissionais sem compromisso, muitas vezes com o negócio. E fora a pejotização hoje das pessoas que saem, quer abrir um negócio dela por conta própria. Por exemplo, né? E aí você encara todo esse processo. Né? Então, é muito difícil empreender. Eu digo que parabéns para você que empreende, porque realmente, de fato, não é fácil. É algo que a pessoa tem que trabalhar 15 horas por dia. Essa falácia que, a empresa não depende do dono, que, cara, isso aí é para multinacionais, grandes corporações. Concordo, Zé. A gente que tem a gente que tem o nosso pequeno e médio negócio aqui, tá? A gente precisa a todo momento estar vigiando, cuidando, orientando, olhando para novas perspectivas, atento à empresa do amanhã. Por quê? Porque senão eu vou morrer hoje. Um deslize muda tudo. Muda. Tá? Então, se você está aí parado esperando que 2027 se você vai ver o que vai acontecer em termos de reforma tributária, em termos de NR1, cara, cuidado. Ô Zé, aproveitando isso, cara, já estamos chegando ao fim, tá? Nossa, mas já? eu te falei que passa rápido. É um assunto que é de extrema importância. A gente precisa continuar acompanhando o Zé. E para quem aí quer ver, quer acompanhar como a gente acha o ecossistema. Instagram, site. A gente tem lá, a gente tem no Instagram, tem o www.eprime.com.br, que é o nosso site. Maravilha. Tá? Tem o Instagram lá também, @eprime Ecossistema de Solução Empresarial. O meu é JC Fonseca Contador, tá? No Instagram. Vamos deixar todos os arrobas para vocês aqui, gente. E aí, a gente está ali sempre fazendo alguma orientação, sempre fazendo algum vídeo ali, mostrando o que está sendo mudado aí para os próximos meses e aí até no próximo ano. Tem bastante mudança, gente. Tem muita coisa acontecendo aí. É preciso que você reflita,
né, o teu negócio, entenda um pouco mais do que realmente essas mudanças vão impactar nele, porque digo para você, não é porque você é pequeno, que você é médio, que você é grande, mas o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar daqui para frente. Excelente. Isso aqui muda todo o jogo. Excelente, Zé. Tá. Excelente. E aproveitando que estamos chegando ao fim, ô Zé, eu sempre tenho uma pergunta, mas que hoje eu vou mudar ela um pouco. Cara, qual o conselho que você dá aí para esse profissional do amanhã? Esse profissional que fala, cara, agora eu tô entrando no mercado, ou aquele jovem que tá começando, qual é o conselho que você deixa, cara? O que esse cara pode estudar, o que esse cara pode fazer para, de fato, ser um profissional completo? Bom, hoje, se você quer ser um grande profissional na área empresarial, vamos dizer assim, ou até mesmo empreender, é preciso que você entenda 360 graus. É preciso que você entenda a reforma tributária, porque esse é o melhor momento. Você imagina que eu acumulei conhecimento, Pedro, 20 anos e o negócio resetou? Meu Deus. Assustador, cara. A oportunidade para o jovem hoje é que ele sai basicamente junto comigo. Em um ano pode ser que ele consiga Superar, colar porque ali, né, Zé? ele tem muito mais condições tecnológicas, no sentido de que facilidade que eles têm mais do que a gente, essa geração atual, que eles podem o quê? Trazer isso em benefício e desenvolver isso de uma certa forma. Então, nunca se teve tanta oportunidade igual se tem agora. Nunca se teve. Tá? Hoje, só para você ter uma ideia, os princípios de remunerações variáveis, elas, cara, estão crescendo a cada dia mais. Formatos de remuneração, por quê? Por meritocracia, por entrega. Tá? Isso cada dia vem fixando isso. Por quê? Estão diferenciando quem é bom, o médio, tá? Do ruim. E existe o excelente que vai estar ali reinando tudo isso. Então, a disciplina é algo que é preciso ter no seu dia a dia. Eu tenho a minha rotina, Pedro. Todo dia eu acordo ali em torno das 4h30, 5 horas da manhã, faço as minhas atividades físicas, corro, vou para dentro do ecossistema, entendo. Eu tenho o meu inglês, que eu não paro com ele. Excelente, Zé. Tá? Mantendo ali a regularidade dele de forma direta. Eu tenho a parte da reforma tributária, que foi promulgada uma lei agora recentemente. Estou aí dentro dela, entendendo um pouco mais dela. Então, eu criei hábitos de estudo, criei disciplina onde eu posso ter o quê? Um checklist do que eu preciso fazer. E não de forma aleatória. Então, hoje a gente se perde porque quando a gente vê, a gente está rolando tela. Né? E aí, eu faço um compromisso comigo mesmo. Então, eu levanto, eu tenho que fazer isso. Eu termino de fazer essa atividade, eu tenho outra atividade. Mesmo sem vontade, né, Zé? Cara, a vida é sobre isso, né, cara? Exato. Como diz o outro, né? A criança faz o que quer, mas o adulto faz o que precisa ser feito. Exato. Se você não tem essa disciplina hoje, se você não consegue colocar essa disciplina, sinto muito lhe dizer, mas vai ficar para trás. E o tempo passa rápido, né, Zé? Passa, vai ficar para trás. Por que vai ficar para trás? Porque a gente tem inteligência artificial, quem não sabe mexer com inteligência artificial ainda? Não. Cara, meu filho, já estou ensinando ele. 10 anos ele já está mexendo. Não é mais futuro também. Não é. Esquece. Não é mais. É algo essencial para que a gente possa acelerar o nosso conhecimento. Hoje eu já tenho lá dentro da estrutura umas 7, 8 pessoas programadoras criadas por inteligência artificial. Fora eu que me arrisco ali Empresas dentro. Empresas do amanhã. E eu que me arrisco ali entender um pouco mais. Então você, profissional que está começando hoje, cara, a oportunidade muito grande, mas gere disciplina. Para um pouquinho de rolar a tela. Excelente, Zé. Para de perder tempo, né, cara? Vamos focar no que dá dinheiro, no que dá retorno, né, cara? Inclusive, embora as notícias ainda elas não são tão boas assim, mas tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Mesmo que a gente vê aí, né, tanta notícia ruim, tanto caos acontecendo, eu digo para você, trabalho aí há mais de 20 anos na área de negócio, eu nunca vi tanta oportunidade até agora. E a cada dia se cria nova oportunidade, então tem muita coisa acontecendo. Exatamente.
Você pode olhar que todas as empresas de sucesso, tá? As grandes, maiores big techs de sucesso, ela veio resolver uma dor que se tinha. Sempre o foco ali, o que o cliente está necessitando, o que as pessoas querem, como olhar para o mercado é importante, né? Como que vive sem um WhatsApp hoje? Não, você esquece. Não e amanhã como. vai ser, sabe o que, Zé? Acho que já está acontecendo, é inteligência artificial, cara. Nós vamos pensar, cara, como que eu vivi sem isso? Zé, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por esse bate-papo enriquecedor. Cara, eu tenho certeza que a gente vai ter que continuar vendo mais conteúdo, né, do Zé aqui. Cara, obrigado. Você está transformando, cara, o Brasil, os empreendedores, os empresários, as pessoas a serem melhores, cara, a entenderem sobre esse jogo. Obrigado mesmo, de verdade, cara. Eu tenho certeza que você agregou demais essa conversa, cara. Conte com a gente aí, precisamos, a gente tá aí. A gente sempre vai vir aqui. Maravilha. Sempre vai estar aqui no Você Vem Sempre Aqui, cara. Maravilha. Senhoras e senhores, esse foi o José Carlos. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.